Jesus. Você diz amém? Meus irmãos, eu tenho recebido de Deus uma missão de discernir pelo poder do Espírito e compartilhar algumas atualizações para estes tempos que nós vivemos, que são tão conturbados, como foi dito pelo pastor Sandro aqui, que confunde um pouco a nossa mente, que enche o nosso coração de preocupações, de ansiedade. E dentre esses discernimentos que Deus tem nos dado, domingo passado a gente falou sobre 2 deles. Nós falamos que uma das coisas que Deus está fazendo nesse tempo é estender a nossa visão. E por que Deus estende a nossa visão? Porque Ele quer que a gente vença o engano. Foram 2 coisas que nós aprendemos domingo passado. Deus estende a visão porque Ele quer que a gente vença o engano. Só que Deus estende a nossa visão não apenas para isso. Deus estende a nossa visão para a gente combater a mentalidade religiosa. Um dos grandes benefícios da gente ter uma visão ampliada é que pelo poder do Espírito Santo a gente começa a combater uma mentalidade religiosa. E eu quero te mostrar alguém na Bíblia que tinha uma profunda mentalidade religiosa, que tinha uma visão não estendida, mas uma visão curta, uma visão estreita, uma visão míope dos propósitos de Deus. E essa pessoa foi desafiada a estender a sua visão. E este alguém é o irmão mais velho do filho pródigo. Abre comigo a sua Bíblia em Lucas 15. E eu quero ler aqui, como ponto de partida, 5 versos do capítulo 15. Lucas capítulo 15 e verso 25. Vamos ler o 11 primeiro, por favor, Jaque. Aí depois a gente volta aqui para o 25. Lucas 15, 11. O que diz aí a parábola 1, 2, 3. Um homem tinha 2 filhos, mas se você pudesse me pedir a explicação dessa parábola, eu diria, embora ele tivesse 2 filhos, um se sentia filho e o outro se sentia escravo. Essa é a explicação dessa parábola. Um homem que tem 2 filhos, um se sente filho e o outro se sente escravo. Versículo 25. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu as músicas e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou. O que o filho mais velho fez, igreja? Ele se indignou, e por se indignar, ele não queria entrar. E saindo o pai, instava ou insistia com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Versículo 30, vocês podem ler, 1, 2, 3. É nítido, irmãos, que um dos maiores desafios que a igreja tem neste tempo é que através da sua adoração, através da sua intimidade com Deus e com Jesus, a igreja mantém os céus abertos. O maior desafio que nós temos para essa temporada é céus abertos sobre nós, mas não só em algumas ocasiões, os céus abertos continuamente sobre nós. E se você me perguntar, pastor, o que fecha os céus? O que impede os céus de se manter abertos sobre nós? Eu te respondo, o que mais impede
os céus, de se manter aberto, é uma mentalidade religiosa. Uma mentalidade religiosa tem o poder de fechar o céu sobre nós. Tem o poder de nos distrair sobre a vontade de Deus. Uma mentalidade religiosa, ela tem um potencial de nos tirar do centro da vontade de Deus e nos colocar em qualquer outro lugar que não seja a vontade de Deus. E quando nós olhamos para esse texto bíblico, eu percebo que o filho mais velho desse pai, ele tinha essa mentalidade religiosa. Ele tinha esta forma estreita, arcaica, ultrapassada, míope, de enxergar o que é o relacionamento com o pai. Há um livro chamado Curando as Nações, e este livro foi escrito por John Sandford, e ele disse que uma fortaleza mental é uma maneira de se praticar as coisas, que é automática. Ele diz que uma fortaleza mental é um cativeiro, é uma prisão, é um estilo da pessoa se comportar de maneira a distorcer a palavra de Deus e o que Deus manda fazer. Então, esse filho mais velho tinha um problema. Que problema era esse? Ele tinha uma fortaleza mental, e por isso ele se sentia escravo. Ele não se via como filho, ele se via como escravo. Estava na casa do pai, cresceu na casa do pai, desfrutava da herança do pai, mas ele não se sentia filho, ele se sentia um escravo. E existem pelo menos 5 marcas de uma mentalidade religiosa que eu quero compartilhar com você nessa manhã. A primeira marca de uma mentalidade religiosa é rigidez de pensamento. Diga isso comigo, rigidez de pensamento. Preste atenção que esse filho mais velho, ele estava trabalhando no campo, e ele volta para casa, e quando volta para casa, a Bíblia diz que ele ouve a música, e quando ele se aproxima, ele vê o pessoal dançando. Ele fica intrigado com a cena que vê, e ele pergunta para um dos funcionários do seu pai: o que está acontecendo aí? Fizeram uma festa e não me chamaram? Mais ou menos assim, né? Meu pai monta uma festa e não me chama, o que está acontecendo aí? E aí a gente percebe que a maneira como ele pergunta para o funcionário do pai, a maneira como ele deduz as coisas, preste atenção nisso. Uma das principais manifestações de uma mentalidade religiosa é deduzir o que é. É especular aquilo que de fato não é. É falar sobre coisas que ainda não se discerne, que não se alcança, que não compreende. E é o que esse filho mais velho faz. Ele pergunta para o funcionário do pai: mas o que é isso? É uma festa e ninguém me chama? Que história é essa? Como é que existe todo um ritual aqui, uma comemoração, e eu sou deixado de fora? Rigidez de pensamento. E ele chega a dizer, quando o pai aborda ele, porque o pai percebeu que a abordagem dele com o funcionário estava desagradável, o pai intervém. Olha o que diz o verso 27 e 28. O pai intercepta a conversa do filho mais velho com o funcionário. E aí, versículo 28, por favor. E aí o pai diz assim: ele se indignou e não queria entrar. E o pai, vendo o filho indignado, o que o pai faz, igreja? Insiste, fala: filho, vamos entrar. O pai insistia. Percebe que a maneira dele reagir com o pai, a ponto do pai ter que insistir, demonstra que ele estava rígido, que ele estava com uma opinião formada, que ele não estava aberto a novas opiniões ou opiniões divergentes da dele. Mentalidade religiosa faz a gente se fechar no nosso mundinho, achar que nós estamos certinhos e todo mundo está erradinho.
Todo mundo erra, menos a gente. Porque a gente, aliás, afinal de contas, nós somos muito bons para errar. Então esse filho está com um pensamento rígido, e essa rigidez era a principal marca dos fariseus. Irmão, se você ler os evangelhos, você vai encontrar os fariseus indispostos ao diálogo, indispostos a lidar com um pensamento diferente do deles. A rigidez é uma marca da religiosidade, e você vê isso na vida dos fariseus. Quem pensava diferente deles, eles escorraçavam, eles colocavam para fora. E pensa comigo, aliás, se não foi esse cenário que nós vivemos nos últimos dias. Irmãos sendo excluídos porque pensam diferente uns dos outros. Mentalidade religiosa, rigidez de pensamento, ausência de abertura para o diálogo, para a dialética. Então, os fariseus e os escribas tinham essa marca, essa característica da rigidez de pensamento. Interessante, Jesus e os apóstolos não tinham dificuldades em lidar com quem pensava diferente, irmão. Jesus nunca teve dificuldade. Eu quero mostrar a vocês um exemplo que Jesus teve diferença de pensamento com seus próprios pais humanos, José e Maria. Abre comigo Lucas capítulo 2, e eu quero te mostrar isso no verso 48. A Bíblia diz: quando o viram, maravilharam-se e disseram à sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que eu e teu pai, ansiosos, fazíamos o quê? Te procurávamos. Essa é aquela história que Jesus sobe para Jerusalém, junto com os pais dele, quando ele tinha 12 anos. A comitiva de Nazaré volta para Nazaré, e o pai e a mãe de Jesus não se dão conta que Jesus ficou no templo. Depois deles terem caminhado um dia de viagem, eles se dão conta: cadê Jesus? Aquele alvoroço, aquela preocupação, procura Jesus na comitiva, na caravana, e não acha. Eles voltam para Jerusalém e encontram Jesus sentado, perguntando aos mestres e ensinando aos mestres da lei. E aí a mãe de Jesus fala isso para ele: filho, que conversa é essa? Eu e teu pai estávamos ansiosos, a gente ficou preocupado com você, viu? E aí, verso 49, o que Jesus diz para eles? Por que é que vocês me procuravam? É uma pergunta. Jesus diz assim: por que vocês me procuravam? Vocês não sabem que me convém tratar dos negócios do meu pai? Em outras palavras, Jesus está contrariando a opinião da preocupação da mãe dele. A mãe dele está preocupada e ele está dizendo: a tua preocupação é infundada. Eu estou cumprindo uma missão. Eu estou cumprindo um propósito. Veja, Jesus discorda da sua mãe. Mas mesmo discordando da sua mãe, olha que coisa linda que acontece na sequência. Verso 50, por favor. Eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E 51. E desceu com eles e foi para onde? E era-lhes o que, gente? Sujeito. Que coisa linda. Mesmo Jesus discordando da mãezinha dele, sabe o que ele fez? Ela é figura de autoridade sobre mim. Eu preciso descer, eu preciso concordar e eu preciso ser sujeito, mas eu penso diferente dela. Eu poderia mostrar aqui outros episódios, irmãos, que Jesus discorda da mãe dele. Por exemplo, quando acaba o vinho em Caná da Galileia. Você vai se lembrar que quando acaba o vinho, a mãe de Jesus, inquieta, vai até ele e diz: acabou o vinho. O que Jesus responde? O que eu tenho contigo, mulher? Ainda não chegou minha hora. Tipo, problema de quem não comprou vinho suficiente. Não é meu problema. Não chegou a minha hora. Jesus discorda, irmãos. Mas olha a elegância como ele trata isso. Olha a gentileza.
olha o amor, olha a maneira como ele conduz a discordância. Agora, a pessoa que é rígida de pensamento não sabe lidar com discordância. A religiosidade faz uma pessoa não saber lidar com quem pensa diferente dela. E isso não aconteceu só com Jesus, aconteceu com os apóstolos. Por exemplo, Filipenses, abre para nós, por favor, capítulo 3 e verso 15. Paulo está ensinando a igreja de Filipos a andar com Jesus. Ele mostra as marcas de uma espiritualidade madura, saudável, e aí chega um tempo que alguns da igreja não compreendem isso. E aí o que Paulo diz? Paulo impõe? Negativo. Olha o que Paulo faz. Versículo 15. Pelo que todos quantos já somos perfeitos ou maduros, sintamos o que, gente? Ele está dizendo em outras palavras, irmão, quem está caminhando em maturidade cristã tem o mesmo sentimento, tá? A gente vai sentir as mesmas coisas em torno de Cristo, ponto. Só que olha a parte B do versículo. E se sentes alguma coisa de outra maneira, ou seja, diferente disso que você deve sentir, olha o que Paulo diz, também Deus vô-lo revelará. Sabe o que isso quer dizer? Paulo diz assim, se você não amadureceu o suficiente para entender a fé, fica tranquilo, vai chegar a hora, Deus vai revelar, e eu espero. Olha que coisa linda, Paulo esperava Deus revelar um nível de maturidade maior para os outros cristãos, Paulo esperava. Agora tem gente que não, é rígido, ou pensa como eu, ou está fora, ou pensa como eu, ou não serve, ou pensa como eu, ou, usando uma expressão bem conhecida dos jovens, ou fecha comigo, ou então não presta. Aonde você leu isso na Bíblia? Primeira marca de uma mentalidade religiosa, irmão, é o pensamento rígido. Segunda marca, ausência de intimidade. Diga isso comigo, alguém religioso não prioriza a intimidade. Irmãos, esse filho mais velho, ele não trata o pai como pai, ele não chama o pai de pai, e quer ver o que é pior ainda? Ele não chama o irmão de irmão. Sabe o que eu aprendo aqui? A mentalidade religiosa prejudica o nosso relacionamento de intimidade com o pai e prejudica o nosso relacionamento de intimidade com os nossos irmãos. Esse filho mais velho não reconhecia a intimidade que ele deveria ter com o pai e a intimidade que ele deveria ter com seu irmão. Ele não reconhece o grau de parentesco com o irmão. Olha o que diz o versículo 30 do capítulo 15 de Lucas. Versículo 30 do capítulo 15. O que diz aí, gente? 1, 2, 3. Parou. Ele está falando para o pai. E como é que ele se refere ao irmão dele? Esse seu filho aí, Não é irmão não, tá, gente? É esse seu filho aí, Esse seu filho voltou, desperdiçou toda a herança dele com prostituta, com beberrão, ele fez o que não devia, e aí você recebe esse teu filho aqui na casa, e ainda manda matar o bezerro cevado? Percebe? Não tem intimidade com o pai, não tem intimidade com o irmão, e, na realidade, esse posicionamento do irmão mais velho, ele traduz a religiosidade. Ouça isso, irmãos, a religiosidade rouba a nossa intimidade com o pai e com os nossos irmãos, e produz em nós um sentimento de superioridade. A gente se acha superior. A gente olha os nossos irmãos de cima para baixo. A religiosidade
faz a gente perder intimidade com o pai e com os irmãos, e a gente olha os nossos irmãos como se nós fôssemos melhores do que eles. É o que esse irmão mais velho se sentia melhor do que o irmão que pecou. Agora, interessante que a Bíblia ensina que todos pecaram e destituídos estão, não foram alguns. Esse irmão mais velho também tinha pecado, tinha erro, mas era mais fácil fazer o quê? Esconder, ocultar o erro dele e apontar o erro do irmão. Por quê? Porque faltava intimidade com o pai e faltava intimidade com o seu próprio irmão. Jesus ensinou, obrigado Luiz, Jesus ensinou que a nossa intimidade com o pai precisa ser construída. Olha o que diz Mateus 6:9, portanto, vocês orarão assim. Como é que a gente vai orar? Parou, Pai Nosso. Não é para orar dizendo, ó excelentíssimo Deus, eterno, imutável, poderoso. Não, é para você orar dizendo, Pai, meu Pai, nosso Pai, intimidade. Jesus ensinou que nós precisamos reconhecer que esse Pai que nos ama, Ele nos dá coisas boas. Olha o que diz Mateus 7:11, se vocês sendo maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens àqueles que lhe pedirem. Esse Pai, Ele dá coisas boas. E interessante que o próprio Senhor Jesus também ensinando sobre adoração para a mulher samaritana, Ele diz que vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o excelentíssimo, eterno, poderoso Deus. É isso que Ele diz? Não. Ele diz, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar quem? O Pai. Intimidade. Intimidade. Então, a segunda marca de uma mentalidade religiosa é a ausência de intimidade. A pessoa não consegue ter relacionamentos profundos, nem com Deus e nem com seus irmãos. Os relacionamentos são todos superficiais. Porque há um risco de eu me expor e a minha falha ficar nítida para você, então eu não quero me relacionar de forma íntima com você. Eu quero ser superficial. Eu quero só mostrar a superficialidade. Mentalidade religiosa produz ausência de intimidade. Em terceiro lugar, terceira marca de uma mentalidade religiosa é a inveja. Enquanto todos estavam festejando a volta do filho mais novo, do pródigo, o filho mais velho, ele faz o que, gente? Ele fica de que maneira? A gente leu no verso 28 de Lucas 15, perdão. Ele fica indignado. E a indignação dele faz ele alimentar, faz ele não perceber uma notícia linda que acabou de chegar. A indignação desse irmão mais velho foi tamanha, que como está ilustrando nessa imagem aí, o irmão mais novo estava subindo os degraus do relacionamento e da intimidade com o pai, e o desejo do irmão mais velho era de arrebentar isso. Não, ele não pode, ele não merece, ele não deve ter essa chance. A inveja é uma das principais marcas, características de uma mentalidade religiosa. E olha que interessante, irmãos, o que é inveja? É o desgosto ou pesar pelo bem dos outros. É o desejo violento de possuir o que o outro possui. Exemplos de inveja na Bíblia, Caim e Abel. O Caim, ele invejou tanto a oferta de Abel, que a Bíblia diz
que essa inveja produziu um sentimento de ódio, a ponto dele assassinar o seu irmão. E tudo nasceu com um sentimento de inveja. Inveja que se desenvolveu em ódio, e ódio que se transformou em um assassinato. Tudo porque a mentalidade religiosa do Caim fazia ele invejar a oferta de Abel. A inveja é uma obra da carne, não vai dar tempo da gente ler isso, está lá em Gálatas 5,19, depois você pode conferir. Só que a inveja, ela provoca confusão e muitos males, gente. Olha o que diz Tiago, capítulo 13, verso 16. Projeta para nós, Jaque. Tiago 3,16. Olha que a palavra fala sobre inveja. 1, 2, 3. Perturbação e obra perversa é o resultado da inveja. Perturbação. Por causa da inveja, fruto de uma mentalidade religiosa, há um clima de perturbação, de confusão e de obras perversas. A orientação bíblica, 1 Pedro 2,1, é que a gente se livre da inveja. 1 Pedro 2,1 fala isso, se livrem da inveja. Só que, irmãos, olha que interessante. A inveja não começou agora, ou de uns anos para cá. O próprio Senhor Jesus e os apóstolos, eles eram invejados. E detalhe, pergunta para a pessoa que está do seu lado, eles eram invejados por quem? Por quem? Por quem? Sabe por que eles eram invejados? Pelos religiosos, pelos fariseus, por aqueles que não conseguiam reproduzir o que Jesus e os apóstolos estavam fazendo. Olha o que diz Mateus 27, verso 18. Isso, Mateus 27, 18, esse é o momento que os líderes religiosos trazem Jesus para Pilatos julgar Jesus, e aí o Pilatos fica sabendo que Jesus foi entregue por causa do que, gente? Da inveja. O Pilatos, quando vai julgar Jesus, ele percebe aquele ambiente, ele olha os religiosos, a atitude deles, ele diz assim, eles estão entregando Jesus porque eles sentem inveja de Jesus. Jesus foi entregue para Pilatos julgar, e foi entregue pelos religiosos, porque os religiosos invejavam Jesus. E não para por aí, Atos capítulo 5 e verso 17, o Sinédrio tinha profunda inveja dos apóstolos. Olha o que diz: levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus. Eles fizeram o que, gente? Inveja de quem? Do João e do Pedro. E sabe por quê? Porque eles acabaram de curar um paralítico. Porque eles acabaram de ensinar com poder e autoridade, com sinais e prodígios no nome de Jesus. Então, normalmente, a inveja brota porque a pessoa não é capaz de reproduzir aquilo que alguém está fazendo. A inveja dos religiosos é porque eles não conseguiam reproduzir o que Jesus e os apóstolos estavam fazendo. Eu me recordo de um pastor amigo, que ele falando sobre esse assunto de inveja, disse que uma irmã foi testemunhar no culto, e ela terminou de testemunhar, uma benção, a igreja celebrou. Quando termina o culto, duas irmãs vão até ela e pede perdão para ela. E diz para essa irmã assim: me perdoe, porque quando eu ouvi o seu testemunho, eu não me alegrei com a sua bênção, pelo contrário, eu queria estar no seu lugar. Por um lado, a gente se assusta e fala: nossa, isso tem na igreja? Deve ter na igreja desse pastor amigo, aqui não tem não. Que é de boa, que o povo do Capão é top.
topzera. Mas, por um lado, a gente se assusta, como é que pode ter inveja na igreja? Mas, por outro lado, eu louvo a Deus pela honestidade, pastora Nádia, dessas duas irmãs. Chegaram na irmã e disseram: me perdoe, porque quando você testemunhava, eu não consegui me alegrar com a sua bênção. Eu, pelo contrário, senti inveja. Clareza, transparência. Então, com essa atitude, elas romperam com o domínio desse espírito maligno de religiosidade. Não vai dar tempo de falar de João Batista e Jesus, depois vocês podem ler João 3, 26 a 30. Vocês vão encontrar João Batista sendo provocado pelos seus discípulos a invejar Jesus. E sabe o que João Batista fala? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Jesus está cumprindo um propósito. Irmãos, nós precisamos ser uma igreja que se alegra quando vê os propósitos de Deus ganhando forma na vida dos nossos irmãos. Eu preciso me alegrar com quem prospera muito, eu preciso me alegrar com quem viaja às nações pregando o evangelho, eu preciso me alegrar com quem alguém que tem uma ideia criativa, gera 10 empregos, 20 empregos, 50 empregos, de repente está contratando 100 pessoas, eu preciso me alegrar com alguém que é curado do câncer, eu preciso me alegrar com a bênção dos meus irmãos, porque se eu não me alegro, eu corro o risco de alimentar um sentimento de inveja. É por isso que a palavra diz em Romanos 12:15, se alegre com os que se alegram. Se alegre. Quarta marca do espírito de religiosidade é a ausência de alegria. Interessante isso. O que era motivo de alegria para o pai, era motivo de indignação e inveja para o filho mais velho. Se a inveja é uma obra da carne, a alegria é um fruto do Espírito. Preste atenção nisso, Gálatas 5:22, eu estou correndo, não vai dar tempo de ler tudo. Mas se a inveja é uma obra da carne, a alegria é um fruto do Espírito. E a ausência de alegria é uma das principais marcas da religiosidade. Engraçado, irmãos, que a gente cantou aqui o Deus vai na frente, abrindo o caminho. E aí eu me lembrei, o pastor Santo falou de lembranças da adolescência, eu também me lembrei da minha formação espiritual. E sabe qual a formação espiritual que eu recebi? Quanto mais séria e mais fechada for a sua cara, mais espiritual você demonstra ser. Então eu fui treinado nisso, para fazer cara feia. Espiritualidade, ó. Cara fechada. Aqui, ó. Só aqui, ó. Chegaram na igreja, ó, a passada. Espiritualidade. Aonde está isso na Bíblia, minha gente? Aonde está isso na Bíblia? A ausência de alegria não é marca de espiritualidade, é marca de carnalidade. É carnal. A ausência de alegria não é uma marca de Espírito Santo na minha vida. É uma marca de que eu estou sendo guiado muito pela carne. Interessante que Lucas 15 aparece 3 parábolas. E as 3 parábolas enfatizam a alegria. Olha o que diz o versículo 5, por favor, Jaque, de Lucas 15. Primeiro conta a parábola da ovelha perdida. E quando o pastor acha a ovelha perdida, ele põe ela sobre os ombros, e ele está de que jeito? Cheio de júbilo, cheio de alegria. Depois, ele conta a parábola da dracma perdida. E aquela mulher, quando vai à casa, versículo 9... A Bíblia diz que ela acha a dracma perdida, ela chama as amigas, e ela fala o que para as amigas? Se alegre comigo, porque já achei a dracma perdida. E a terceira parábola é sobre o filho pródigo. Interessante que no versículo 24 de Lucas 15,
o pai está celebrando e está dizendo: esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi se achado. E eles começaram quando a ovelha perdida é achada, a alegria. Quando a dracma perdida é achada, a alegria. Quando o filho perdido é achado, a alegria. A alegria é a marca do povo de Deus. O reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Pastor, não tenho motivo para me alegrar, o governo está ruim, a situação está ruim, eu perdi o emprego, eu perdi a saúde, eu perdi um relacionamento, não me importa. A nossa alegria não consiste no aqui e agora. A nossa alegria consiste no logo mais. Logo mais. Logo mais eu vou receber uma alegria que o mundo não pode me tirar. Logo mais eu vou ver o meu Senhor face a face. Logo mais, isso transforma a nossa tristeza em alegria, mas a mentalidade religiosa não vê assim. A mentalidade religiosa, ela tem que se manifestar com a ausência de alegria. Quinta e última marca, ou característica de uma mentalidade religiosa, na minha opinião, a pior de todas, a dureza de coração. A dureza de coração. Uma das coisas que mais atrapalha a obra de Deus ganhar forma em nós, irmãos, é a nossa dureza de coração. Coração duro. Coração de pedra, como disse Ezequiel. Coração resistente ao que Deus quer fazer. A dificuldade desse filho mais velho, uma das dificuldades era a dureza de coração. E a gente não pode se esquecer, irmãos, que quebrantamento de coração é uma condição inegociável para alguém ser restaurado. Não tem como ser restaurado se não há quebrantamento, rendição. Isaías 61, verso 1, é um texto que eu li hoje de manhã na intercessão. Eu faço questão de ler aqui novamente, Isaías 61, verso 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para fazer o que, gente? Pregar boas novas. Para quem? Enviou-me a restaurar os contritos do quê? E a proclamar liberdade a quem? E a abertura de prisão para quem? Presta atenção em algo, as boas novas só pode ser pregada e recebida por quem é manso. Não adianta eu pregar, não adianta você pregar, alguém tem que ter mansidão para receber e ouvir e acolher. O que adianta pregar se a pessoa não recebe? Não tem coração quebrantado para receber. E mais, o profeta Isaías disse, restaurar os contritos de coração. Não tem como restaurar um coração que não está contrito. Um coração duro, resistente, não tem restauração para esse tipo de coração, gente. É a Bíblia que está ensinando para nós. Corações restaurados são aqueles corações contritos, quebrantados. Então, essa é a última marca de uma mentalidade religiosa. Eu termino dizendo duas coisas para vocês. Primeiro, se temos uma mentalidade de escravo, igual a desse filho mais velho, a gente ouve as palavras do Pai e isso chega para nós de maneira distorcida. Se a gente tem uma mentalidade religiosa, as palavras de Deus não chegam como elas de fato são. A gente faz um filtro e distorce a palavra. Foi o que esse filho mais velho ele fez. Distorceu a palavra do Pai. Distorceu. Segundo ponto, a religiosidade coloca o desempenho espiritual do homem no centro do seu relacionamento com Deus. Ou seja, o homem vale aquilo que ele faz. E isso não é espiritualidade. Isso é religiosidade. Nenhum de nós valemos o que nós fazemos para o Senhor.
Todos nós valemos o preço do sangue que Jesus já pagou na cruz por nós. Então não é o que nós fazemos, é o que já foi feito por nós. Romanos 8, eu quero terminar lendo esse último texto, versículo 14. Acompanhe comigo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Alguém precisava dizer isso para o filho mais velho. Rapaz, para de besteira, para de conversa, você não é escravo, você é filho. Para de invejar o sermão, para de arrumar picuinha, para de arrumar motivo, você não é escravo, você é filho. O filho mais velho precisava ouvir isso. O filho mais velho precisava lidar com essa realidade. Você não recebeu um espírito de escravidão, porque o espírito de escravidão coloca as pessoas debaixo do medo. Mas nós recebemos o espírito de adoção, e por causa desse espírito que a gente recebe, nós temos intimidade, nós chamamos Deus, ô paizinho querido, ô pai, ouve a gente. Versículo 16. Verso 16, por favor. O mesmo Espírito, ou seja, o Espírito de adoção, testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E verso 17, pega isso para a sua vida. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Se é certo que nesse tempo com Cristo padecemos, é para que também com Ele sejamos glorificados. Padecemos com Cristo, mas com Cristo seremos honrados, glorificados. Espírito de adoção, igreja. Nós não somos escravos. Eu não sou escravo, você não é escravo. Nós não temos um relacionamento de escravidão com nosso Pai, nós temos um relacionamento de adoção, de herdeiros. Herdeiros. Se coloca de pé, por favor. Pai, papai, obrigado pela sua palavra, obrigado pela sua presença, obrigado, Senhor, por nos libertar do espírito de escravidão. Obrigado, Senhor, porque nessa parábola dos dois filhos, nós não nos identificamos como o filho mais velho, nós queremos nos identificar com o filho pródigo, Senhor, aquele que volta quebrantado, arrependido, disposto a reconhecer a sua falha, disposto a lidar com os erros das suas decisões. Pai, que em nome do Senhor Jesus, o poder do seu Espírito esteja ativo aqui e agora, Senhor, gerando em nós uma consciência, gerando em nós uma mentalidade, gerando em nós uma libertação do espírito de religiosidade. Senhor, nós declaramos que toda força de operação maligna do espírito de religiosidade é agora interceptado, paralisado, e nós damos um comando, pelo poder que há no nome de Jesus, recue agora. Espírito de religiosidade, solte as mentes agora, solta as nossas emoções agora. Nós declaramos que somos filhos de Deus, e porque somos filhos, temos a intimidade do Pai, a intimidade da mesa, a intimidade com os nossos irmãos. Porque somos filhos, não precisamos esconder quem realmente somos. Podemos abrir o nosso coração, podemos ser transparentes, honestos, sinceros, verdadeiros, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que esta igreja não é uma igreja de hipócritas. Esta igreja é uma igreja de discípulos verdadeiros de Jesus.
Por isso, toda hipocrisia, toda maldade, toda malícia do inferno, nós ordenamos, no nome de Jesus, não fica neste lugar. Nós ordenamos fora, em nome de Jesus. Pai, nós podemos ser simples como crianças, porque dos tais é o reino dos céus. Nós podemos abrir o nosso coração e simplesmente ser quem somos, porque nós somos aceitos, somos amados, somos teus filhos. Pai, eu te agradeço por esse toque libertador do seu Espírito, por essa palavra libertadora que vem do alto. Obrigado, Senhor. Você pode erguer as suas mãos e agradecer ao Senhor? Solte palavras de gratidão ao Senhor. Ele te libertou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente são livres. Somos verdadeiramente livres. Vamos, agradeça a Ele. Obrigado, Senhor. Queremos te honrar, queremos te agradecer. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado.